É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 2. Estado. Dando continuidade à nossa temática sobre sociologia política, refletindo aqui a questão da política e do Estado, vamos hoje falar nessa relação do Estado como organização política e administrativa, colocando aqui em questão o Estado brasileiro como análise. Falar do Estado brasileiro é refletir o Estado moderno, a partir das ideias republicanas da Revolução Francesa. Falar sobre essa estrutura é em observar os três poderes, o executivo e o legislativo, que destacamos, inclusive, na aula anterior, e falarmos também sobre o judiciário, que também falamos um pouco sobre ele, mas refletindo aqui ainda mais. Colocando essa estrutura de organização, que representa o hábito burocrático do Estado brasileiro, vem da necessidade dele se constituir enquanto um Estado moderno, no qual precisa manter a sua organização sobre alguns pilares, entre eles, um só poder, um só exército, uma autoridade para todo o território, administração e justiça justificada e um sistema burocrático. Com uma compreensão maior sobre essa ideia do Estado moderno na Europa, que se expande para o resto do mundo, como no caso do Brasil, a gente coloca aqui a obra O Processo Civilizador, do sociólogo Norbert Elias, que analisa o processo histórico dessa construção do Estado moderno. Para esse autor, esses processos não foram pensados como tal por nenhum dos agentes sociais em conflito ao longo da história, mas nasceram dos acúmulos sociais gerados no calor das crises, das disputas intelectuais, institucionais, bélicas e simbólicas. É pensar aqui no caso da Revolução Francesa. Nessa questão, o autor demonstra que não existe uma espécie de cérebro universal a comandar o passado da história e da construção das civilizações ocidentais europeias, mas antes, conflitos entre atores sociais lutando para estabelecer sua própria aspiração sobre os demais, colocando aqui resultados o surgimento e o nascimento do Estado Nacional, ou o Estado moderno, que começa na Europa e se expande para o resto do mundo. Nessa proposta, então, de observação desse conceito de modernidade do Estado, houve aqui um processo também de uma teorização filosófica sobre essa legitimidade do Estado a partir da ideia de sua função via contrato social. Contrato social, que a gente vai refletir aqui, os conceitos contratualistas na visão de dois grandes nomes da filosofia, o Thomas Hobbes e o John Locke, a gente vai perceber aqui alguns traços importantes nessa leitura. Por exemplo, para Thomas Hobbes, que parte de uma leitura diante o meio de um caos da Guerra Civil Inglesa, ele observa e traz em sua grande obra, O Leviatã, uma observação da função do Estado, que é a partir da concessão do poder individual, a ideia de um soberano. Após essa concessão, são fundados o Estado Leviatã e a sociedade civil compostas por súditos. Nessa visão, Hobbes vai nos provocar um imaginário aqui, que esse Leviatã, que é associado a um grande monstro do mar, seus tentáculos grandes, como se fosse um grande polvo, por exemplo, ele tem um grande controle da sociedade, um grande controle dos indivíduos compostos nessa sociedade. Por isso se colocam aqui como súditos. Essa visão de Hobbes, ela vem principalmente porque, na visão dele, o estado natural humano, ele é um caos, ele é um período de guerra, de conflitos, porque o ser humano ele seria ruim por natureza. Nessa visão, então, a gente vai provocar que esse Leviatã, esse estado aqui soberano, ele se colocaria numa função de conter esse estado natural humano e, assim, criar um contrato social para um bom convívio em sociedade. Séculos depois, o Locke vai trazer teorias sobre outras formas de contrato social e a função de outras formas de sociedade civil. Essa provocativa aqui de Locke se dá a partir dessa ideia, contribui aqui para o liberalismo social e econômico. Nessa proposta, então, a gente traz a sociedade civil composta pelos indivíduos livres que contestam a criação do Estado de forma que este se garanta a vida, a liberdade e a propriedade privada. Já contextualizando ainda mais nessa proposta e observação iluminista,
a gente vai trazer aqui, quando tem aí a culminância, né, da Revolução Francesa, a figura do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que escreveu sobre outro contrato social. Para esse filósofo, o contrato que constitui a criação do Estado, instaurou que a sociedade civil foi, na verdade, uma artimanha das classes dominantes sobre as classes dominadas. É pensar aqui que a burguesia se alinhou com os camponeses para derrubar o poder absolutista e teve aí um processo depois de posição soberana sobre as demais classes. Então, nós temos a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, caracterizada também como uma posição dessa classe dominante, essa nova classe dominante. Então, propõe aqui um novo pacto social que é a partir da ideia da vontade geral. Nessa questão, a gente vai observar e fazer leituras bem diversas a partir dessa ideia do Estado moderno, colocando aqui uma reflexão a partir da obra das sociólogas Silvia Araújo, Maria Bride e Benilde Moutin sobre a questão e a construção do Estado, trazendo algumas referências aí para a nossa leitura. Inclusive, aí na página 175 do PET, peço a vocês que leiam atentamente cada interpretação sobre a natureza do Estado, nessa visão já do Estado moderno, a partir de autores clássicos e contemporâneos da sociologia, como Karl Marx, Friedrich Engels e Max Weber, na sociologia clássica, e os sociólogos Antônio Gramsci, Luiz Antossi, Nicolas Paulatza e o nosso brasileiro, sociólogo Ottaviani. É importante observarmos que temos aqui uma contextualização e uma leitura dessa questão da natureza do Estado que vai trazer uma reflexão de momentos históricos específicos, nos quais a estrutura social permite estabelecer novas interpretações. Assim, a gente vai perceber uma compreensão dessa natureza de Estado, que ele é mais dinâmico e ele provoca esse dinamismo diante também dos contextos que nós estamos falando. Se a gente observa, por exemplo, na leitura de Marx e Engels, que têm suas linhas de pensamento parecidas, iguais, eles trazem esse Estado que prevalece o poder de organização de uma classe social, que é dominante por ter a propriedade dos meios materiais de produção, aqui na concepção de Marx. Ao mesmo tempo, tem aqui uma relação que esse Estado é um produto também da sociedade e tem como papel amortecer os conflitos, os choques entre as classes e assegurar a reprodução do sistema social, aqui segundo Engels. E a gente vai perceber que já numa leitura de Weber, já ainda nos clássicos, que para ele o Estado existe quando há a obediência e a autoridade de um grupo dominante. E essa relação de dominação está fundada na violência legítima, legalmente reconhecida. Porque para Weber entra aqui o conceito e a reflexão sobre a questão da dominação social, que marca a relação de poder, onde pode vir de uma forma tradicional, uma forma autoritária, por exemplo, ela pode vir de uma forma carismática, uma aceitação sem uma obrigatoriedade, e ela pode vir de uma forma legitimada, que é muitas vezes o que acaba acontecendo, muitas vezes, numa aceitação e dada a representação do governo, né, dos representantes públicos e políticos pelo povo. Então, aqui nós temos uma leitura clássica que contribui para as leituras contemporâneas, como, por exemplo, de Antônio Gramsci. Gramsci, muito baseado nas leituras de Marx, ele diz que o Estado tem papel importante nos campos culturais e ideológicos, bem como na organização do consentimento. Ou seja, busca legitimar-se perante a sociedade civil, não apenas por coerção, mas, sobretudo, buscando convencê-la a aceitar a autoridade. Então, percebemos também um pouco aqui da leitura de Weber, também nessa concepção de Gramsci. Já o sociólogo brasileiro Ottaviani define que o Estado é apenas um órgão de classe dominante, pois responde aos movimentos das outras classes sociais e age conforme as determinações das relações entre elas. Ele faz parte do jogo de interesses sociais, trazendo novamente aqui uma leitura dos clássicos, mas provocando uma reflexão aqui também desse jogo de interesses que envolve a representatividade com os governos na organização e no controle do próprio Estado. Então, nós temos aqui leituras que vão provocar e refletir várias concepções do conceito que é o Estado. Como a gente percebe aqui que nós temos várias leituras e interpretações desse conceito e conceituar o Estado, vamos provocar aqui, entre vocês, essa questão de refletir qual é o papel do Estado. Na página 176,
Nós temos, então, esses questionamentos que vocês podem fazer essa reflexão aí no próprio PET de vocês. Não é nada obrigatório, mas é uma reflexão que é interessante e importante para refletirmos um assunto e uma provocação que é essa ideia do papel do Estado, principalmente refletindo hoje algumas leituras que muitos colocam que o Estado tem que ser cada vez mais minimalista dentro da sociedade. Então, falando então desse papel do Estado, queria ouvir, ver de vocês essa opinião. Qual é o papel do Estado? E aqui em questão, você consegue elaborar o conceito de Estado? Qual seria o seu conceito? Atividades. Temos então 3 questões, todas do Enem, onde peço a vocês que leiam atentamente as questões, leiam atentamente os textos para poder responder. Lembrando aqui vocês que o objetivo das orientações aqui não é dar a resposta das atividades, mas apenas fazer reflexões, contextualizações para que vocês possam estar fazendo. No final das 6 videoaulas, teremos um vídeo de correções das atividades, onde vocês poderão estar corrigindo as suas atividades. Vamos lá. Questão 1, Enem 2012. Peço então vocês que leiam atentamente a tirinha de Calvo e Horácio para refletir o que pede. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural, quando, em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessa teoria é denominada de... Nós temos aqui uma reflexão baseada muito nessa ideia do contrato social. O contrato social, tanto aqui para Hobbes quanto para Locke, por exemplo, é um ponto importante nesse papel do Estado, como forma de organização social e também da garantia de direitos e da liberdade dos indivíduos. É um ponto que a gente vai perceber de diferenças de leitura de um autor e outro, mas que tem essa proposta também. Dessa forma, nós citamos, inclusive, sobre essa questão desse contratualismo que envolve o conceito por trás do Estado, a origem por trás do Estado. Então, nós temos aí uma reflexão que podemos trazer nesse questionamento. Questão 2, Enem 2016. Temos novamente aí leituras de Hobbes e Locke, onde eu peço a vocês que leiam atentamente o texto 1, que vai trazer o Leviatã de Thomas Hobbes, e peço a vocês que leiam também atentamente o texto 2, que traz a obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferente de John Locke, entende o estado de natureza como uma. Então, vamos lembrar aqui um pouco que a gente já tinha discutido. Nós estamos falando aqui que 2 pensadores que têm uma linha de pensamento ligada, que é o contratualismo, o papel do Estado, porém, cada um vai trazer reflexões diferentes em relação à questão e à ideia do Estado. Nessa proposta, a gente vai perceber que o Thomas Hobbes ele faz um questionamento muito crítico em relação à natureza humana, onde para ele, esse estado natural humano é bastante violento. E nesse processo, então, entra o papel do Estado para um controle maior do indivíduo, dentro de uma questão de criar mais uma harmonia, e impedir essa violência, que faz parte da natureza humana. Nessa situação, um estado de natureza, para Hobbes, faz uma ideia de uma condição de guerra, onde todo mundo se torna inimigo de todo mundo, A frase muito impactante de Hobbes é que o homem é o lobo do homem. Nesse processo, há uma reflexão sobre esse estado miserável, onde vai envolver medo e mortes violentas em relação à condição humana. Questão 3. Enem 2016. Peço a vocês que leiam atentamente o texto aí de Kant, um grande nome da filosofia alemã, e que traz uma reflexão aí sobre a questão também do papel do Estado, na sua obra A Metafísica dos Costumes. Então, segundo o texto de Kant, o Estado. Nós temos, então, uma reflexão onde ele vai colocar o papel do Estado nessa ideia de equilíbrio, entre as desigualdades que estão presentes na sociedade. O papel de equilíbrio que vai colocar, por exemplo, um melhor convívio entre as diferenças de questões financeiras, entre ricos e pobres. Nessa situação, a gente percebe aqui uma estratégia, por exemplo, em relação à cobrança de impostos, que tem que ser dada principalmente aos mais ricos,
para que garantam, né, os bens necessários, né, o acesso necessário às pessoas mais pobres, para que haja um bom convívio nesse contrato social, inclusive na vida em sociedade, na vida onde há os conflitos entre as classes, por exemplo. Então, é um papel também do Estado cumprir essa função, né, esse fundamento, para que tenha essa distribuição melhor, numa vida mais digna para os cidadãos envolvidos ali em contexto. Então, pessoal, peço que vocês fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.